Hoje eu trago aqui como convidado do programa Conexão Meio-Dia, ele que é advogado e fundador da Fras Advocacia, que tem como integrante um grande amigo meu. Trabalhei com ele muitos anos no Tribunal de Justiça, Dr. Luiz Otávio. Um grande abraço ao Dr. Luiz Otávio Fras, que está aqui assistindo a gente pelo Conexão Meio-Dia. Eu converso agora com o fundador da Fras Advocacia, Dr. Otávio. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Albelson. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da 98.1. Maravilha. Doutor Otávio, eu queria falar sobre um assunto que ele está em evidência porque a lei tem mudado recentemente. É importante que você que está ouvindo a gente agora, primeiramente, fique atento às mudanças da lei, né, que refletem diretamente na mudança da vida de todos nós que temos patrimônio ou que somos potencialmente herdeiro, né, de famílias, de pais, de mãe que têm patrimônio, e isso está mudando, doutor. Você que é especialista, né, nesse ramo do direito, que é o direito sucessório, eu queria primeiramente que o senhor explicasse para nós que mudanças são essas, né, mudanças recentes na lei, e como essas mudanças afetam esse sistema sucessório de bens das famílias brasileiras. Bom, sempre um prazer falar sobre esse assunto, porque nós estamos falando aqui de famílias, né? Eu sou de um escritório familiar, onde eu advogo com meu pai e com meus irmãos, e a gente utiliza essas ferramentas de planejamento sucessório, familiar, planejamento empresarial também, para preservar, né, o patrimônio, preservar as empresas, apesar das relações familiares. Porque as pessoas passam, né? E os patrimônios acabam gerando legados que podem aí durar pela vida toda. Mas vamos lá, a sua pergunta. Essas mudanças agora, como é que elas impactam? Primeiro a gente tem que pensar algumas coisas. Quando a gente fala de planejamento familiar sucessório, nós estamos falando de situações em que ocorrem basicamente a reserva de bens e a organização desses bens para que eles possam ser transmitidos para seus herdeiros de maneira mais tranquila, de maneira mais preservada, de maneira mais programada e de forma mais barata. Basicamente, quando se fala de economia em relação a questão do planejamento familiar sucessório, fala-se em diminuição de impostos e de valores quando você realmente vai fazer uma transmissão de bens quando vem a falecer o seu ente familiar. E você não precisa esperar o ente familiar falecer para que você possa fazer o planejamento. Por isso que é mais barato. Quando chega ao final, em que um patriarca ou uma matriarca de uma família vem a falecer, o valor que é pago em relação a impostos, em relação a débitos com cartório, com advocacia, é muito alto. Se você planeja, se você faz isso anteriormente com a sua família, os valores são exponencialmente menores. Atualmente, em relação às mudanças que você falou, existiram algumas mudanças legislativas trazidas pelo STF, que agora interferem na forma em que há a tributação quando um patrimônio familiar vai integralizar o capital social de uma empresa, de uma holding familiar. Perfeito. Então, acredito eu, e eu quero que o senhor me corrija se eu estiver errado, que por que isso não é tão difundido? Por que isso não é tão comum, não é de conhecimento das pessoas? Porque é um assunto delicado, e eu sei disso porque eu também tenho família, né? E conversar sobre esse assunto com a minha família também é delicado. Acredito que todo mundo que tem família que vai conversar sobre esse assunto não é uma conversa confortável. Você tratar da herança antes do momento da herança acontecer, digamos assim, antes do falecimento, como o senhor falou, do patriarca ou da matriarca. Parece que é uma conversa, digamos assim, espinhosa. Vamos falar desse assunto? Não vamos falar desse assunto? Porém, como o senhor explicou, não conversar sobre esse assunto tem um custo. Um custo altíssimo. Eu queria que o senhor explicasse os valores, assim, se a gente puder dar exemplos reais de quanto percentualmente falando a família pode, digamos assim, economizar no pagamento de impostos se esse assunto for conversado com antecedência. Vamos lá então. Primeiramente, por que que não é difundido, que foi a sua primeira pergunta? Não é difundido porque você mesmo deu a resposta. É um assunto muito melindroso. Imagina eu chegar pro meu pai e falar: pai, então, quando você morrer, quero saber como é que vai ficar pra mim.
lógico que não se inicia uma conversa dessa forma. E o outro fator também que limita as pessoas a pensarem isso é que pensam que o planejamento sucessório familiar, ele só é para quem tem grande patrimônio, para quem tem fazendas e muitos imóveis. Não. Ele é realmente para facilitar e para deixar mais amena a transição de um patrimônio, porque quando alguém vem a falecer, principalmente uma família unida, uma família consistente, há um sofrimento. E você turbilhão de dores e sofrimento e tristeza, ter que cuidar de papelada, de bens, de imóveis e pagar valores por isso, é muito constrangedor, é muito cansativo. E as pessoas não falam sobre isso justamente por isso, porque pensam que é para quem tem grandes patrimônios e grandes coisas para passar para seus filhos, ou realmente é complicado de conversar e não tem esse tato para conversar com a família sobre isso. Às vezes você pode pensar, não, se estão querendo falar sobre esse assunto é porque já tem algum interesse aí. Já quer que eu morra? Que história é essa? E o interesse, na verdade, é de perder menos, é de pagar menos imposto. E quando a gente fala, gente, prestem bem atenção, vamos lá, o tio Abelso não quer sonegar imposto. Ele está dando a dica para você de como você pagar menos imposto de forma legal, até porque estamos aqui com um advogado, uma autoridade do direito, que está explicando a forma legal de você fazer isso. Vamos dar um exemplo. Uma família que tem o pai, a mãe e 3 filhos e tem um bem de família que é a casa, né? Digamos que os pais, vamos facilitar aqui o exemplo, os pais falecem juntos, pai e mãe falecem e tem esse bem, que é o bem da família, o imóvel, uma casa, digamos, vamos colocar um valor, uma casa de R$1 milhão. O que acontece na forma tradicional? O casal faleceu e esse bem fica para os filhos, mas ele fica de que forma? Só para as pessoas entenderem. Naturalmente, se você falece e não existe um planejamento patrimonial, sucessório, o que acontece? Você vai fazer um inventário dessa casa, você vai procurar o Estado e pedir para que eles avaliem sua casa para pagar o imposto de TBI sobre essa casa. E aí, se houver um acordo entre os irmãos, se houver uma situação em que todo mundo é amigo. Se concordar, né? Se concordar, divide 33,33% para cada um daquele imóvel. Certo. E aí você tem que pagar os impostos da transmissão. Se tiver algum problema, algum menor de idade ou alguma desavença, um inventário judicial, que é bem caro e longo e moroso e cansativo, ou mesmo inventário extrajudicial, que também tem seus custos, né? Então, deixa eu te dar um exemplo aqui, bem básico. Vamos falar que um casal de fazendeiros tem um patrimônio de R$10 milhões. E eles têm 2 filhos, para facilitar os cálculos, que advogado é ruim de cálculo. Aí, vamos falar que existe um planejamento patrimonial sucessório. Eu posso, assim, falar para você que se esse patrimônio de 10 milhões for organizado através de um planejamento familiar sucessório, o gasto pode vir a ser de 0,5% a 1% do valor total do patrimônio. Assim, estou jogando números bem de padeiro, tá? Mas se você colocar essa conta na mesa com um inventário normal, em que existe pagamento de TBI normalmente para o Estado, como geralmente acontece ao falecimento dos patriarcas ou da matriarca, você vai já pagar de 4% a 8% de imposto, dependendo do Estado. Dependendo se você atrasou ou não para entrar com o inventário. Aí, se tiver problema entre os irmãos, se tiver alguma pessoa de fora que queira pedir esse patrimônio, aí tem mais gasto com o advogado, que vai de 7% a 14%, 15%, 20% do patrimônio. Então, olha que nós estamos falando de 1%. Já para chegar a uma margem de média de 15% do valor do patrimônio. Vamos citar outro exemplo. Em caso de um pai que tenha um imóvel e apenas um filho, e esse pai vem a falecer, esse bem móvel, essa casa, passa direto para o nome do filho, sem ter que pagar imposto nenhum, que é como muita gente acredita, ou não? Não é assim que funciona. Você paga sim um imposto. Mas vai depender principalmente de como é que foi feito o planejamento. Vou dar um exemplo muito corriqueiro do que acontece. Eu quero planejar o patrimônio familiar. Eu tenho uma casa e tenho um filho. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma holding patrimonial. Gente, holding não é a solução. Holding é uma ferramenta
ao planejamento. É onde você vai colocar os bens, tanto os móveis como imóveis, investimentos, enfim. Você integraliza o patrimônio dessa hold, que é um CNPJ, com esta casa. E aí que vem o pulo do gato, Abelson. Não existe cobrança de ITBI quando você usa um imóvel para integralizar o capital social de uma empresa. Daí você coloca o seu filho como 99% das cotas, ou 100% também, não tem problema. Mas vamos falar que você colocou aí 98% e o pai ficou com 2%. Existe a cláusula de usufruto. O que é a cláusula de usufruto? É quando você fala, olha, Abelson, você que é meu filho, essa casa aqui, ela está 98% no seu nome, mas toda a disposição dela, enquanto eu for vivo, a disposição, os frutos, todo o lucro que ela trouxer é meu. Quando eu falecer, automaticamente essa cláusula de usufruto ela cai e você vai ter todo o domínio de 98% do seu patrimônio e vai haver um inventário sobre 2%, sobre aquele resíduo que ficou com o patriarca. E se você pegar 2% e calcular o imposto em cima disso, é muito menor do que seria no total do patrimônio inteiro. Mas em vez de 2%, pode ser 100% também. Pode ser 100%. Vai depender só para eu entender que assim, eu também, minhas aulas de direito ficaram bem longe no passado, eu estou tentando entender e quero que as pessoas que estão me ouvindo agora são 12:20, programa Conexão Meio-Dia com Abelson Ribeiro e convidados, para que você possa entender também. Esse planejamento sucessório, essa holding familiar, é como se a herança fosse dividida já entre os filhos em vida, só que com um detalhe. Ele só vai poder ter o direito sobre ela no caso do evento do falecimento do proprietário inicial dos bens. E não só isso, Abelson. E o pai pode fazer uma partilha em vida. Não tem problema, desde que todos os herdeiros tenham participação e deem o ok. Seja de acordo, não é isso? Todo mundo tem que participar, porque senão depois se você faz isso deixando um filho de fora, o filho de fora vai judicialmente questionar por que a parte dele não foi dividida igual. Aí dá problema. Por isso que é importante essas conversas acontecerem em vida, porque o pai manda, o pai domina e o pai fala, olha, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. E quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Se você deixa isso para depois de um falecimento em que o patriarca não está mais presente, o conflito familiar existe. Eu já vi processo de inventário durar aí 15, 20 anos e o patrimônio ir por água abaixo nesses anos que o processo fica em andamento. É muito triste acontecer isso. Exatamente. Triste porque todo esse patrimônio, ele levou muito trabalho para ser construído, né? E nada mais sensato, nada mais inteligente do que você tenha essa maturidade para discutir o plano sucessório ainda em vida. Com certeza. Mas, doutor, como eu falei anteriormente, isso não faz parte da nossa cultura. Não faz. E aí eu pergunto, o senhor como advogado, né, que está à frente aí do seu escritório de advocacia, como que a gente poderia mudar essa cultura nas pessoas? Há um trabalho feito pela justiça, pelo judiciário, pela OAB que possa mudar a cultura das pessoas com relação ao planejamento sucessório? Então, mudança de cultura é algo muito complexo de se falar, né? Tem que falar assim, mudança de hábitos, mudança de mentalidade, mas existe uma mentalidade que pode ajudar muito essa mudança. Por exemplo, eu faço isso, eu sou pai, eu já penso, poxa, eu quero deixar isso pro meu filho. Eu quero construir um patrimônio para quando meu filho tiver já adulto, ou quando eu vier a falecer, meu filho já tem uma segurança, uma qualidade de vida. Se você pensa nisso, a segunda coisa a se pensar é como que eu vou fazer para que esse patrimônio chegue ao meu filho, que ele possa usar dele de maneira mais barata e mais simples, e mais tranquila. Sem o governo tomar metade. Sem o governo tomar parte, sem ter muito trabalho com burocracia, porque a burocracia acontece, mas acontece em vida, enquanto você tem tempo, enquanto as coisas estão bem. Aí você quer deixar um patrimônio gigantesco para os seus filhos. O seu sonho é dar para os seus filhos o que você não teve. Aí você deixa para eles um inventário, um problema, em vez de deixar um patrimônio. É aí que nós temos que pensar. Quando um patriarca, uma matriarca, pensar em deixar um patrimônio para a sua família, pense em organizá-lo também. Não deixar somente coisas esparsas, organize, deixe tudo tintim por tintim, que na hora que vier a falecer, a faltar, vai ser muito mais tranquilo, barato e muito menos traumático essa transmissão de bens para os seus herdeiros. Então vamos na parte prática agora. Você que está nos ouvindo agora, são 12:23. Vou assumir o papel do ouvinte e perguntar aqui para o doutor advogado. Quem tem interesse em começar a estudar sobre isso, né, a fazer uma consulta, quem deve procurar?
Quem a pessoa pode procurar hoje para saber os primeiros passos, o que tem que fazer, quais os documentos que ela tem que procurar, né? Onde que tem que dar entrada, como fazer da forma correta, da forma legal? Bom, existem várias formas de você buscar isso. Com um escritório de advocacia especializado nesse assunto, com institutos empresariais que são destinados a fazer esse tipo de serviço, ou mesmo com contadores que sabem fazer esse tipo de planejamento. Aconselho que a equipe tem que ser multidisciplinar, porque envolve contabilidade, envolve direito, envolve você ter trânsito nos órgãos públicos para que isso aconteça da maneira mais tranquila e mais rápida possível, esse planejamento. Mas você tem várias opções. A questão é você verificar realmente quem são no mercado os profissionais gabaritados para realizar esse tipo de serviço e buscar um de sua confiança, porque você vai entregar nas mãos deles as informações sobre o seu patrimônio, até mesmo sobre algum problema familiar que você tenha. Por exemplo, empresas que têm escritórios de contabilidade ou escritórios de advocacia contratadas. Não estou falando aqui da maioria das pessoas, estou falando de empresas. Sim. Empresas que já têm constituído lá seu escritório de advocacia, seu escritório de direito ou seu escritório de contabilidade. Essas empresas já podem, digamos assim, orientar o seu cliente, mesmo que ele não se atente para isso, correto? Com certeza. Eu presto uma advocacia mensal, que não é sobre planejamento familiar, é planejamento ou mesmo trabalho empresarial para algumas empresas, e falo, cara, você quer proteger seu patrimônio, quer proteger inclusive o patrimônio da sua empresa e o seu patrimônio pessoal, dividir as coisas, crie uma estrutura de planejamento patrimonial. Faça isso, procure tal profissional. Se você não confia, não acha que a gente possa fazer, procure um profissional específico, porque isso vai facilitar muito a sua vida e também da sua empresa. Também existe planejamento patrimonial para empresas, viu? É muito importante isso, justamente porque o patrimônio de algumas empresas são as cotas dos sócios. E isso é muito importante também, você planejar como é que isso pode ser passado para frente, para as próximas gerações. Doutor, agora vamos variar um pouco o assunto. Eu imaginei aqui também que existem outras formas de se desconstituir um patrimônio. A gente está falando aqui do falecimento, né, do titular. Mas vamos mudar o assunto agora. Vamos falar de uma forma bem conhecida, né, de desmembramento de patrimônio, que é o divórcio. Sim. Tem alguma relação, a holding familiar, ela também pode ser aplicada em situações conjugais, matrimoniais, para facilitar, digamos assim, o divórcio? Com certeza. Vamos dar um exemplo. Com certeza, porque é o seguinte, vamos falar que um casal aí tem 10 milhões, eu gosto de falar 10 milhões porque fica fácil de falar as porcentagens. Um patrimônio que um casal tem 10 milhões, esse patrimônio, esse casal, ele vem a se divorciar. Se você já tiver um planejamento patrimonial sucessório, isso envolve várias ferramentas, tá? Envolve a holding, envolve um contrato pré-nupcial, envolve um acordo de sócios. Por quê? Porque eu posso muito bem falar o seguinte, olha, eu tenho a empresa aqui, mas as cotas da minha empresa não comunicam com o patrimônio da minha esposa. Com o patrimônio que eu tenho com a minha esposa. É só da empresa, é só meu da minha empresa. Pode ter isso. Eu tenho aqui com minha esposa um patrimônio anterior que eu tenho, um patrimônio anterior que ela tem, às vezes foram se casar mais velhos depois de ter construído patrimônio. Olha, eu tenho bens de herança que eu não quero comunicar com o meu casamento e nem que os filhos do meu futuro marido, que já pode existir, tenham acesso ao meu patrimônio. Mas aí tem um detalhe, isso tem que estar organizado antes. Ou você organiza também, tem isso aqui, vamos organizar primeiro a parte de cada um. Antes que eu digo do evento do divórcio. Do evento do divórcio. É isso que é o pré-nupcial. Exato. Né? É antes da morte que você organiza a sua holding, não tem como fazer depois, né? Porque agora, gente, eu tenho certeza, tem muito amigo meu aí que tá com o ouvido grudado no rádio ouvindo esse assunto, porque esse assunto é mais comum, é mais importante do que a gente costuma pensar. Tem muita gente aí de ouvidinho ligado na Rádio 98 FM, porque o assunto agora, se o assunto falecimento dos proprietários de imóveis não tinha chegado em você, agora chegou, porque o divórcio, ele tá aí, todo mundo, é um assunto que está muito em voga. E aí, doutor, eu queria que o senhor desse a dica, você que está casado hoje, você que tem um contrato pré-nupcial, você que não tem, qual é a melhor maneira de você começar a organizar isso? Claro, ninguém casa pensando em descasar um dia, mas a gente sabe, né, gente, que acontece
bastante, né? Acontece muito. Então, doutor, qual a dica que o senhor dá para esses casais organizarem o patrimônio para que, eventualmente, num possível divórcio, tudo aconteça de forma mais tranquila? Você pode organizar sem falar em divórcio. Hoje em dia está muito em voga os planejadores de patrimônio, os planejadores financeiros, né? Você contata uma pessoa que vai falar no que você deve investir. E esse momento é um momento adequado. Falar como é que a gente vai dividir nosso dinheiro, no nosso dia a dia que a gente recebe. Vamos investir em quê? Vamos colocar isso no papel? O que é meu de antes? O que é seu de antes? Se houver algum problema, como é que a gente vai dividir as coisas? A casa fica para mim, o carro fica para você? E pode falar, inclusive, de falecimento ou de divórcio. São coisas que acontecem nas nossas vidas. Mas e a mulher não vai zangar com essa história, não, doutor? Então, a questão aí é a maturidade do casal, né? Porque a gente tem que falar de bens também, tem que falar de planejamento financeiro. Geralmente a mulher fica zangada quando o homem chega com esse assunto. É porque a nossa cultura realmente, ela tem essa questão, esse ponto aí, que já vai buscar outros fios, outros meandros que não cabe aqui a gente entrar. Mas existe esse medo do abandono patrimonial, né? Do abandono conjugal, que acontece após algum divórcio. Por isso que é tão importante a mulher também ir atrás disso, que ela pode garantir que para ela vai ter alguma coisa. Exatamente, ela pode pensar nesse assunto já para a própria segurança financeira. O que ela vai ter? O que vai acontecer? Exato, o que a gente vê hoje, em muitos casos, que alguns relacionamentos eles se perpetuam de forma não saudável, né, de forma danosa, porque há a dependência financeira de um dos cônjuges, correto? Geralmente, né, assim, na maioria dos casos, a mulher depende financeiramente, ela não fez o planejamento sucessório, ela por falta de conhecimento, por falta de alguém que chegou para dar essa orientação, não se planeja e se perpetua. E o que a gente vê aí mais do que nunca, episódios de violência, onde o vínculo financeiro é um elo que faz com que esse relacionamento não se resolva e se perpetue esse ciclo de violência, correto? Isso. Não, mas agora você imagina você falar em divisão de bens ou dar nome aos bois do seu patrimônio quando tá tudo bem. Tá recebendo dinheiro, o casal tá ganhando dinheiro, comprou casa, comprou carro, tá recebendo aí os bons frutos do seu trabalho. É hora de falar sobre isso. E é hora de você botar o nome nos bois. Tá todo mundo bem, tá carinho, tá bacana. Agora imagina quando você vem ter um divórcio. Principalmente no caso de violência doméstica, no caso de uma traição. Filhos envolvidos, aquela mágoa, aquela tristeza. Você usa o patrimônio para achincalhar a outra parte, para deixar a outra parte isolada, para conseguir, às vezes, fazer alguma barganha. Isso não é legal. Se você assinou lá atrás uma situação, não tem conversa, não tem tapa na cara, não tem briga de casal que mude aquilo que já foi assinado. Então é uma segurança para os dois e principalmente para a mulher. Maravilha. Doutor Otávio Fraz, da Fraz Advocacia, aqui com a gente hoje, falando sobre planejamento sucessório, holding familiar, herança, enfim, agora são 12:32. Vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Conexão Meio-Dia. E hoje eu estou conversando com o doutor Otávio Fraz, da Fraz Advocacia, ele que é um advogado especialista em sucessão patrimonial e tá trazendo hoje, né, esse assunto, que é um assunto importante, apesar de ser um assunto que não é muito comum, né? A gente estava falando disso agora há pouco. A cultura de falar sobre isso não é uma cultura muito difundida, né? Ninguém gosta de falar de herança quando você está ali com os seus entes queridos vivos e com saúde. Mas, como o doutor bem falou, é um assunto importante e é muito bom a gente se preparar para esses eventos que um dia vão acontecer. Doutor Otávio, eu queria que o senhor desse aqui suas considerações finais, já estamos chegando ao final desse programa, no sentido de convidar as pessoas, né, a se interessarem mais sobre esse assunto, de maneira a desmistificar, né, porque é um assunto que não é lá um bicho de 7 cabeças. A partir do momento em que você começa a estudar sobre o assunto, que você começa a ter a orientação de um profissional, seja ele um contador, seja ele um advogado, você passa a entender, né, e poder aplicar isso na sua vida e proteger o seu patrimônio financeiro, correto? Com certeza, Belson, e é uma ótima oportunidade isso, porque
Se você tem a intenção de no futuro, ou agora mesmo, começar a pensar na organização do patrimônio da sua família, e sua família eu falo, você, a sua esposa, seus filhos, o seu pai, os seus irmãos, existe a necessidade de você ter informações para você argumentar. Então não só buscar Google, não só buscar artigos na internet, busque um profissional e pergunte para ele, como que eu faço para começar essa conversa com a minha família e oferecer já de cara os benefícios de fazer esse planejamento. Porque o profissional vai poder te dar números. E na hora que você bota os números na mesa, faz sentido para todo mundo. E aos poucos, você vai conhecendo sua família e vai entendendo como que esse assunto vai chegar lá. E a forma sempre é organizar. Não é falar em adiantar patrimônio, não é isso, é organizar. Comece por você, se organize financeiramente, organize o seu patrimônio individual, o seu da sua esposa, e dê para a sua família o exemplo de como isso foi bom para vocês dois, de como isso vai deixar fácil para que seus filhos tenham acesso ao seu patrimônio, e vai que isso reverbera para os seus pais, para os seus irmãos, para a sua família. É uma dica muito bacana. Faça primeiro com você, entenda, se conheça, para depois você querer fazer com a sua família. E na dúvida, procure um profissional. Sempre procure um profissional, inclusive para ter as informações, poder conversar e argumentar com as pessoas. Maravilha, muito obrigado, doutor Otávio Fraz, que esteve aqui hoje conversando com a gente sobre sucessão patrimonial. Agora são 12:38. Agradeço a presença do doutor Otávio.